Mais um domingo para estarmos juntos na presença de Deus, buscando a Deus, buscando poder. Hoje, um pouco mais tristes, mas não sem esperança. Nosso irmão Lima veio a falecer no dia de hoje. Ele é pai da Érica, diretora do nosso colégio adventista, aqui da Zona 4. Irmão do pastor Marcos Lima, diretor da Casa Publicadora Brasileira, da Igreja Adventista. E muito conhecido aqui pelos irmãos da igreja. E ele descansou no Senhor. Com a certeza de que em breve vamos vê-lo novamente. Porque a palavra de Deus nos dá essa esperança e nós confiamos nela. Também nesta semana passada, faleceu o pai do José Luiz, né? Nós já comentamos aqui. E é assim, aqui nessa terra é tudo muito rápido, né? Tudo muito passageiro, e a gente vai refletindo mais na vida, quando vai acontecendo essas coisas, com amigos mais próximos, com parentes, mas que Deus possa fortalecer aqui, toda a família da Érica, os irmãos, os filhos, e a todos nós. Eu quero convidar neste momento a nós ficarmos em pé. Você que está em casa nos assistindo, quero convidar você também a juntos aqui orarmos a Deus, clamarmos a Deus pelo consolo, pela esperança, para que a nossa fé fique cada vez mais firme nas promessas de Deus. Fechemos nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, nesta noite entristecemos, é verdade, mas não como os demais que não têm esperança. Hoje, o César Lima descansou. Agora ele está aguardando o momento da tua chegada, o momento da chegada de Jesus Cristo, quando ao ressoar a trombeta e na voz do arcanjo, as tumbas se abrirão, e os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro. Oramos aqui pela família da Érica, pastor Marcos Lima, os irmãos, filhos. Oramos também pelo José Luiz, mais uma vez, pela sua família, que aguarda esse momento. Todos nós temos um querido, alguém da família, um amigo que está já descansando. Nós sabemos, Pai, que quem tem Jesus tem a vida, e a morte já foi vencida, e é por isso que as sepulturas se abrirão. Nesta noite, que o Espírito de Deus fale conosco mais uma vez, através da sua palavra, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro de Efésios. Você que está em casa, pegue aí a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, vamos estudar juntos, vamos convidar o Espírito de Deus para nos iluminar, para nos ajudar a entender o plano de Deus para a nossa vida. Então, Efésios capítulo 5. O livro de Efésios é um livro escrito por Paulo. Você sabe que em Éfeso, desde 133 a.C., era uma cidade já por volta assim de habitantes, muito parecido com Maringá, 500 mil de habitantes. Uma cidade do tamanho de Maringá. Para aquele tempo, ela era a capital da província romana da Ásia. Éfeso era um local onde havia importação, exportação. Ela ficava ali na costa do Mediterrâneo. E ali também continha a residência do governador, era na cidade de Éfeso, o governador ali de Roma. Nesse período aí de Paulo escreve essa carta, mas essa carta parece ser uma carta, não assim talvez muito específica para uma pessoa ou para uma igreja, parece ser uma carta que vai rodando as igrejas, são orientações. Quando você pega o livro de Éfeso, ou de Efésios, você encontra esse livro dividido em duas partes.
A primeira parte, uma parte mais doutrinária sobre salvação. Paulo queria que todos entendessem sobre salvação. Você quer entender sobre salvação? Leia o livro de Efésios, os primeiros capítulos, até o final do capítulo 3. O capítulo 4, 5 e 6, os 3 últimos capítulos, fala mais sobre, quando você é salvo, como é que você vai viver então. Como você vai viver com aquilo que Deus fez na sua vida. Então Paulo ele faz essa orientação, essa exortação pastoral de igreja. Nós somos um só corpo. Igreja, nós estamos em Cristo. Igreja, vamos aprender a viver, e aprender a viver assim, é assim que devemos viver. E Paulo mostra como devemos viver, uma nova maneira de viver. A maneira renovada, restaurada, com uma nova natureza. E aí Paulo nos orienta. E eu quero convidar você nesta noite para juntos folhearmos este livro de Efésios e estudarmos alguns versos da Bíblia e aprendermos assim, como Deus deseja que vivamos. Efésios capítulo 5, o verso 8, Efésios capítulo 5, verso 8, diz o seguinte, vamos lá. Vou ler aqui na minha Bíblia, Revista Almeida Atualizada, tá bom? Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Veja, este verso está dizendo assim, olha, vocês eram assim, agora vocês são assim. Vocês eram trevas, agora vocês são filhos da luz. Vivam como filhos da luz. E Paulo fala várias vezes essa palavra, vivam assim, vivam. Quando você vai no capítulo 2, eu quero dar uma passagem, alguns versos aqui. O capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, ele lhes deu vida, estando vocês mortos em suas transgressões e pecados. Quer dizer, agora eu tenho vida, agora eu passo a viver. Quando a pessoa está em trevas, ainda ela está morta. Morta espiritualmente, morta na natureza carnal, na natureza pecaminosa. Então, Paulo está dizendo, agora vocês estão vivos, Deus deu vida para vocês, e agora, vivam como filhos da luz. O verso 8 do capítulo 2, diz assim, porque pela graça vocês são salvos, isso é dom de Deus, Deus está te salvando, e salvando de quê? Nos salvando de quê? Salvando do pecado, salvando da transgressão. O pecado é ruim, o pecado mata. O pecado traz todos os problemas, vem por causa do pecado, da transgressão da lei. E agora Paulo está dizendo, vocês são salvos pela graça. Então, a salvação de Cristo não é só salvação para a vida eterna, a salvação já começa agora. Já começamos a participar do reino de Deus. A salvação já traz para você hoje uma nova maneira de viver. Isso que é salvação. Salvação não é só pensar na eternidade. Salvação é pensar agora. É agora que começa a salvação. Perguntaram para Jesus, Senhor, quando é que o reino de Deus vai chegar? Estamos esperando, né? Faz tempo, está demorando. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, o reino de Deus já chegou. E ele está em vocês. Você já pode participar do reino de Deus. Vocês são salvos. Isso é dom de Deus. Não vem de vocês. É Deus que nos tira, que nos limpa, que nos perdoa. Agora, olha o verso 10. Pois vocês são feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, é uma nova criação. O ser humano é criado, lá no início vem um pecado e Deus recria. Então, este verso está dizendo, você é feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Quer dizer, é uma nova criatura. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que ser criado de novo. E criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando vem a salvação vem para você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, e uma criatura criada em Cristo Jesus. E aí você vai para o capítulo 3,
também, o verso 17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Agora Deus está em você, o Cristo Jesus está no seu coração, na sua vida. Então essa velha pessoa vai morrendo e vai vivendo essa nova pessoa em Cristo Jesus. Por isso o verso 19 do capítulo 3 diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Veja aí, cheios de toda a plenitude de Deus. Mas precisam conhecer esse amor de Cristo. Cristo precisa habitar no seu coração. É uma nova vida nele, é uma vida transformada. Não existe felicidade fora dele, não existe paz fora dele. Você quer saber qual é a maior luta do ser humano? A maior luta do ser humano é estar conectado com Jesus. Essa é a maior luta do ser humano. Porque a nossa carne, ela luta contra. As coisas que acontecem ao nosso redor, luta contra. Os trabalhos, as preocupações, tudo luta contra. No capítulo 4, Paulo diz assim: vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, vivam dessa maneira. Olha, é essa maneira de viver, essa é uma nova maneira de viver. Nós somos um em Cristo, somos um corpo, e um corpo é mais forte do que um membro isolado. E é por isso que é importante estarmos juntos, é por isso que é importante estarmos orando juntos, é por isso a importância da igreja, porque a igreja é o corpo, você não é o corpo. O corpo somos todos nós, você é uma parte do corpo. A força da igreja é a unidade em Cristo Jesus, a força da igreja é a unidade, o Espírito unindo a igreja no vínculo da paz. Vivam desta maneira, e Paulo vai orientando então a igreja desta nova maneira de viver. E aí vamos para o capítulo 4 e o verso 17. Portanto digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja, mais uma vez Paulo orientando, não vivam como vocês viviam antes. Vivam de maneira diferente, não vivam como gentios. Os gentios têm o coração endurecido, os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe o que significa isso? Eu vou viver dentro das minhas intenções, dentro do meu entendimento, dentro dos meus pensamentos. E são duros de coração. E aí o verso 24, 22 também. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Veja a orientação de Paulo. Ele está orientando a igreja, está orientando a mim, a você. No verso 22, deixem de lado a velha natureza e se deixem renovar no espírito do entendimento de vocês. E aí o verso 24, a se revestir da nova natureza criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedendo da verdade. Bom, uma passagem assim no livro de Efésios, quando Paulo então diz assim, vivam desta maneira. Eu quero destacar, queridos, 3 pontos aqui que Paulo, ele coloca, a partir do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você pode ler em casa esses textos. Paulo orienta sobre a família, Paulo orienta sobre o casamento, Paulo orienta sobre os filhos. Paulo chega a dizer assim, sujeitai-vos uns aos outros. Essa palavra sujeitar-se é esse sentido de, ei, pensa também no outro, não pensa só em si, pensa na necessidade do outro. Paulo primeiro diz, sujeitai-vos uns aos outros, depois ele diz, ó você mulher, sujeitai ao seu marido, mas diz ao marido, proteja, ame a sua mulher, como Deus amou a igreja, ame a sua mulher,
proteja a sua mulher. E Paulo vai orientando sobre o lar cristão, sobre a família. Filhos, obedeçam seus pais. Mas pais, não irritem, não provoquem a ira dos seus filhos. Orientação para todo mundo. Como devemos viver? Mas eu destaco aqui, queridos, 3 pontos, e eu quero encerrar a mensagem dizendo desses 3 pontos que Paulo destaca. Paulo então diz no capítulo 4, verso 29. E esse é o primeiro destaque que eu faço. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra, na minha Bíblia está suja, algumas Bíblias está torpe. No original essa palavra, no grego, parece assim a palavra sapo, mas é soprar, tem um R no meio aí. Essa palavra significa ruim, mal, torpe, uma palavra que não constrói, que destrói. Então Paulo está dizendo assim, não saia da sua boca nenhuma, zero, nenhuma palavra ruim, mal, suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Se vai construir, se vai edificar, se vai ser bom, então que possa sair da sua boca somente estas palavras. Ele continua dizendo, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E no capítulo 5, verso 4, também Paulo fala sobre a palavra e diz assim, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras sempre de ação de graças. Você sabe o poder da palavra? O quanto a palavra ela pode influenciar? Obviamente, a boca fala o que está cheio o coração. Mas uma palavra dita no seu tempo é como maçãs de ouro em pratos de prata, disse Salomão. Uma boa palavra. Você sabe que a palavra, ela influencia não só o outro, mas influencia também quem fala. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus também ela é poderosa, porque ela é uma espada afiada. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Sabe como edifica a fé de uma pessoa? Como a fé aumenta? Ouvindo a palavra de Deus. Você já viu um jovem saindo das drogas, da prostituição, uma família sendo reestruturada, estudando o livro de matemática? Ou de geologia? Mas a palavra de Deus faz isso. Ela transforma. Ela muda. E Paulo está dizendo, olha, cuidado com o que vocês dizem, porque a palavra de vocês não é tão poderosa quanto a de Deus, mas ela influencia também. A palavra branda desvia o furor. Se alguém vem bravo, está irritado, como é que você responde? Como é que você vence o mal? Como é que você vence a irritação? Como é que você vence? A palavra branda desvia o furor. Certa vez existia uma mulher que foi jogada aos pés de Cristo e muitos estavam ali com pedras nas mãos para atacar aquela mulher. E as palavras de Cristo desviaram aquelas pessoas de atacar aquela pedra sobre a mulher. E as pedras caem ao chão. Portanto, queridos, cuidado com o que diz. Este é o destaque que eu faço na orientação que Paulo nos ajuda a entender sobre como vivemos. Sempre palavras para abençoar, para construir, para edificar. Às vezes a palavra tem que ser de exortação, é verdade, mas exortação para abençoar, para libertar, para salvar. O segundo destaque que eu faço está aqui no capítulo 5, verso 1.
Efésios capítulo 5 e o verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filho amado. Como é que é ser imitador de Deus? O verso 2 responde: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o irmão, está escrito que nós somos mentirosos. Porque como podemos dizer que amamos a Deus e não amamos os filhos de Deus? Você quer agradar um pai? Trate bem o filho. Se é uma coisa que me tira de sério como pai, é quando os filhos começam a brigar. Pensa algo que me tira do sério. Eu acho que todo pai ou mãe, você que tem filhos, veja os filhos brigando. Dói no coração. Dói no coração. Quando você trata bem o filho, você está tratando bem o pai. Se diz que amamos a Deus, você tem que amar seu irmão. Porque aquele que é nascido de Deus, ele ama. Porque Deus é amor. Aquele que não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus. E Paulo tentou descrever sobre amor. O amor é tão profundo que é difícil descrever o amor. Paulo usou vários adjetivos. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não procura os seus próprios interesses. O amor. O amor é perfeito. E em Cristo vamos vivendo essa natureza. Mas somente nele. Um irmãozinho, o pai pediu, eram 2 crianças, e a irmãzinha precisava de sangue, transfusão de sangue. E o irmãozinho era compatível. E o pai chegou no seu filho e disse: filhinho, você pode doar seu sangue para sua irmã? E aí ele falou assim: papai, não vou doar meu sangue para a irmã. Ele ficou triste. Falei, filho, sua irmã precisa. Não, papai, não vou doar o sangue. Aí ele falou assim: filho, mas veja, se você não doar o sangue para sua irmã, a sua irmãzinha vai morrer. Você precisa doar o sangue para ela. E ele foi chorando, queridos, para doar o sangue para ela. E ele colocou ela numa cadeira, ele na outra cadeira, e ele ali com o bracinho para doar o sangue para a irmã. E ali e ele olhou para ela, deu um sorriso, com as lágrimas nos olhos. Depois olhou para o papai e disse assim: papai, quando é que eu vou morrer? Ele estava achando que ia doar todo o sangue para a irmã. Ele não entendeu que era só um pouco, que ele não ia morrer. E é por isso que ele não queria doar o sangue. E por isso que ele estava chorando. Que amor é esse, ao ponto de entregar a vida? Esse é um grande amor. Este é um grande amor. Uma mãe escocesa, nas montanhas, pegando o caminho para voltar para casa, estava nevando e ela perdeu o caminho de volta. E estava muito frio. E ela não conseguia achar o caminho. Estava ela e o seu filho. No dia seguinte, encontram a sua mãe sem vida. Mas o seu filho tinha vida. A sua mãe tira o seu casaco, embrulha o seu filho, abraça e dorme em cima dele para que ele fique aquecido. Que amor é esse, ao ponto de entregar a vida? Uma criança órfã, sem pai, sem mãe, foi adotada por uma senhora muito gentil.
A senhora preparou roupinhas para ela. Ela entrou na casa, começou a conhecer o seu quarto, o seu travesseiro, a sua caminha. Começou a comer comida gostosa. E ela ali, aprendendo a ter família, a ter uma mãe. E de repente, aquela mãe puxa no bracinho dela, bem calmamente, dá um beijo no rosto daquela menininha adotada. Sabe o que aquela menininha pergunta? Mamãe, que é isso? Ela nunca tinha recebido um beijo no rosto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, principalmente as crianças, como afeta, isso os estudiosos falam, os psicólogos, psiquiatras, como afeta muito, né? A infância, aquilo que a criança passa na infância. Afeta o resto da sua vida. Paulo vai orientando sobre filhos, sobre casamento, sobre como vivermos. E o amor é a base de tudo isso. Quando aquela menina pergunta, mamãe, o que é isso? O que é isso, mamãe? Quando ela tinha dado um beijo no seu rosto, a mãe respondeu, isso é amor. Então ela disse, mamãe, então eu quero mais amor. Eu quero mais amor. Como é que estão nossas palavras dentro de casa? Como é que estão nossas palavras com os nossos filhos? Como é que são nossas palavras para a esposa? Como é que são nossas palavras para o marido? Como é que são as palavras para o carro que fecha a gente na... O mundo precisa ver uma igreja que vive isso. E quando Paulo fala da igreja, Paulo está dizendo assim, ei, é assim que vocês vão mostrar ao mundo. Mostrem como é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é como Cristo. É assim.